Muito bom dia, gente. Como eu falei pra vocês na live anterior, eu tenho gravado mais aulas e eu vou sempre abrir aqui ao vivo para vocês acompanharem. Também vou abrir espaço para vocês tirarem dúvidas. Essas aulas vão ser sobre planejamento anual, diário, mensal. E então fiquem à vontade para mandar perguntas, que no finalzinho de tudo que eu tenho para explicar, eu vou estar ali para responder. E hoje nós vamos falar de duas coisas. Uma é como planejar metas inteligente, emocionalmente, e o que é a roda da vida. Então são dois momentos dessa aula que eu vou dividir, só que são momentos que se conectam. Porque quando a gente vai elaborar metas para o próximo ano, como eu já falei na aula anterior, a gente precisa rever o que passou lá em 2020, aqui em 2020, para poder traçar outro ano. E para isso, nossa mente precisa ter as ferramentas certas para se sentir cada vez mais saudável e equilibrada. E tem uma ferramenta que pode mostrar como que a gente pode acompanhar a nossa saúde mental, que é a roda da vida. Eu vou explicar para vocês por área, que são várias áreas da roda da vida, e também vou explicar como a gente pode traçar metas inteligentes emocionalmente. Não é mágica, não é nada disso, é apenas uma forma prática que nós temos de planejar, acompanhar e, por fim, executar a meta. Porque essa é a diferença. Quando a gente planeja, por exemplo, aquela listinha do final do ano, a gente acaba deixando ali como uma folha de papel. A gente não tem esse hábito de pensar e acompanhar. A que ponto eu tô dessa meta? Quais foram já os meus caminhos? Quais foram os meus passos? Qual é o meu progresso? E a meta inteligente, ela te ensina a fazer esses passos. Mas a ferramenta da roda da vida, você vai conseguir emocionalmente e planejadamente ter um ano de 2021 melhor. Então, para a gente iniciar, eu quero começar conversando com vocês sobre as metas SMART. Eu acho que está cortado aqui mas não tem problema. Depois eu vou falar parte por parte dessas perguntas. O que são essas metas inteligentes? Perguntas inteligentes, SMART em inglês, tem uma metodologia, tem uma ferramenta prática para isso. Então, quando vocês forem elaborar a listinha de metas do ano novo, tentem responder essas perguntas. Quem não baixou o planner ainda, vai lá na minha bio, quando terminar aqui a live, vai no meu site, clica lá, é só se cadastrar, colocar seu e-mail e seu nome e já tá em PDF para vocês. Eu fiz esse ano esse planejador de forma gratuita, porque eu acredito que todo mundo pode ter a vida mais equilibrada. E o que eu puder fazer para ajudar, eu vou estar aqui para fazer. Mas voltando aqui às metas SMART e às metas inteligentes. Eu tenho que fazer 5 perguntas para esse meu planejamento. Eu não posso simplesmente só anotar, Laína, eu quero meditar, como tá ali no exemplo. O que eu ouço muito. Laína, eu quero meditar. Laína, me ajuda a meditar. Mas você tem que praticar para poder chegar. Você precisa ter e acompanhar um progresso. E essas perguntas te direcionam para isso. Então, a primeira pergunta quando a gente vai elaborar um objetivo pro próximo ano é: o que você quer exatamente? É meditar? Não, é porque eu não sei. Então, é aprender a meditar. Se perceba, né? Como eu coloquei aí. Tá, mas aprender a meditar por quanto tempo? Ou como? Eu quero aprender a meditar todos os dias. Perceberam a diferença? Deixa eu dar um zoom aqui nessa parte da específica. Primeira pergunta para nossa meta é: o que você realmente quer? O que exatamente você quer? Quanto mais detalhes você der para esse objetivo, mais fácil fica de cumpri-lo. Porque sai ali daquela zona que você se sente perdido, sai daquele... E você sabe quais vão ser os movimentos que você precisa fazer até alcançar, você consegue perceber o caminho, porque você vai estar especificando. Eu gosto muito de dar esse exemplo, por exemplo, quando a meta é específica, qualquer pessoa entende. Aprender a meditar todos os dias. Eu especifiquei. Se eu coloco aprender a meditar, tá, tudo bem. Pode ser que não fique claro. A pessoa vai querer saber, mas tu quer meditar um dia? Tu quer só aprender, não quer praticar? Então, especifique. Essa é a primeira pergunta inteligente. Tem lá no planner. Quem ainda não baixou, não esquece, vai lá na bio e baixa. E aí, como eu falei pra vocês, são 5. Depois que a gente especifica esse nosso objetivo, a gente vai mensurar. O que é mensurar, Laína? Deixa eu colocar mais um zoom. Eu preciso palpar essa meta, eu preciso acompanhar, eu preciso ver
como que vai ser meu progresso? Como que será alcançado isso? E aí que vem a estratégia. Porque quando eu falo de planejamento, eu tenho que pensar. Pensei isso, desejei isso, quero executar. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? E aí vem a pergunta do como. Bom, eu vou começar a meditar 1 minuto por dia. Se você já me segue aqui, você sabe que eu posto várias meditações de 1 minuto. Então, dá pra começar. E de repente você estabelece, sei lá, vou de manhã cedo meditar 1 minuto, ou antes de dormir 1 minuto. Você consegue palpar, você consegue mensurar. Até o Instagram consegue te acompanhar e dizer assim, você viu tantas vezes esse vídeo. É importante mensurar as metas, é importante a gente conseguir perceber o progresso. Por quê? Porque a gente começa a ter, não é o controle, mas é acompanhar e saber se eu tô assim, todo dia fazendo 1% para aquele 100% da minha meta. É como eu falei na aula anterior. Você quer viajar, você já começa a planejar sua viagem hoje. Você trabalha já para sua viagem. Você quer poupar dinheiro? Poupando R$1 por dia, você já poupa dinheiro. A gente precisa perceber essas pequenas conquistas diárias e como mensurá-las. Porque a nossa vida está cada vez mais precisando que nós tenhamos um pensamento, um dia de cada vez, uma pequena conquista de cada vez. O importante é tentar, o importante é ter prática. E 1 minuto, gente, 1 minuto é pouco. Até para quem nunca meditou, até para quem nunca começou. Né? Então, entendem o porquê a gente precisa mensurar a meta? E aí, depois que a gente mensura, a gente vai para o terceiro passo, aqui tá cortado, que é se perguntar se essa meta condiz com a minha realidade. Porque assim, vamos dizer que eu quero viajar, fazer uma viagem internacional. Não condiz com a realidade, porque as fronteiras estão fechadas, ninguém tem vacina. Ou então, não, eu quero ganhar R$1 milhão. Se eu não ganhar na loteria, se eu não ganhar uma herança, é impossível. Então percebam qual é a realidade de vocês. E é engraçado porque essas perguntas, engraçado não, é curioso, é interessantíssimo. Elas vão cada vez mais tirando todas as possibilidades de não serem cumpridas as nossas metas. Porque muitas vezes as metas que a gente coloca lá na listinha do ano novo não são cumpridas porque a gente não analisou qual era o caminho. E essas metas já nos deixam no caminho. Então, é possível você meditar todos os dias? Se você trabalha o dia inteiro, se você tem filho ou filha, se você, enfim, tem seus afazeres domésticos, tem academia, tem tudo. Laína, é sim. Vou fazer antes de dormir, que é um horário mais tranquilo pra mim. Pronto. Perceberam que eu já tirei todos os ladrões ali ladrões impedidores de tempo? Eu fui cada vez mais perguntando se a minha meta se ajusta ao meu dia a dia. E não é difícil a gente se perguntar se essa meta condiz com a nossa realidade. Porque tudo bem se não der na sua realidade. Significa que você precisou adaptar a meta ou mudar. Por exemplo, não, Lena, antes de dormir não dá porque eu já chego muito cansada. Mas eu posso fazer eu acordar. Né? A gente consegue flexibilizar. A última coisa que a gente vai fazer é não cumprir. Porque o objetivo que eu quero passar para vocês é que é possível cumprir metas, seguindo essa metodologia. Então, só fazendo um resumão antes da gente passar para a próxima pergunta. Já especifiquei, já mensurei, já vi se é atingível. Agora eu vou para o passo que eu considero mais importante. Eu vou questionar a minha meta. Por que ela é importante? Por que você quer meditar, Lena? Porque eu sou muito explosiva, eu quero melhorar isso, eu quero me conectar com as minhas emoções, eu não quero deixar que meus pensamentos me dominem. Percebem? Essa é a pergunta mais importante. Eu até sugiro que quando vocês respondam essa pergunta, não façam só em uma linha. Usem e abusem da criatividade, porque isso aqui vai ser o fator de motivação interna de vocês. Porque vocês sabem, nós temos motivações internas e externas. A motivação interna, ela tem muito mais a ver com a gente do que com o mundo, do que com os objetivos. É algo nosso, que quando a gente realizar, quando a gente colocar o certinho ali do lado, vai vir aquela sensação de satisfação tão grande que você vai ficar, nossa, deveria ter feito isso com os meus outros objetivos. Né? Conseguem perceber? E aí, a gente precisa também estabelecer um tempo, que é a última pergunta da meta inteligente. Quando você vai alcançar essa meta? Defina uma data. Porque quando a gente não define data, a meta ela fica só como um sonho, como desejo.
ela acaba não se tornando alcançável. E eu vou estar sempre flexibilizando. É tipo assim, vou começar a dieta segunda. Aí que segunda? Então você precisa colocar uma data, porque a gente funciona bem com prazos. Né? Nosso cérebro vai entender. Eu tenho até janeiro de 2021 para cumprir essa meta. É lá que eu vou começar. Conseguiram perceber que as perguntas, elas parecem ser só difíceis, mas são perguntas que vão filtrar a nossa meta. Perguntas inteligentes, que é SMART em inglês. Especifique, mensure. Veja se é relevante, veja se é atingível. Coloque e defina um prazo, uma data. Não é tão difícil. Tem perguntas orientadoras aqui para você. E tem exemplos também. E por que é importante fazer essas perguntas para a meta? Porque eu quero que vocês alcancem. É muito bom alcançar de metas, gente. E eu não estou falando de metas não atingíveis. Eu estou falando de metas realistas com a realidade que nós estamos vivendo hoje. Não foi um ano fácil. E só porque vai virar o ano de 2021 não é garantia que vai ser fácil também. A nossa luta é diária. Especialmente quando a gente fala em emoções. O que a pandemia nos fez perceber? Nós não temos o controle de nada. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Nós precisamos mais do que nunca viver o hoje. E quando a gente estabelece metas e objetivos, pense em você. Pense na realidade de você. Procure acompanhar. Tudo isso faz parte de criar uma meta inteligente e alcançar. Para mim é importante estar falando isso para vocês, porque eu entendo que quando a gente tem as ferramentas certas, a orientação certa, a gente consegue chegar em qualquer lugar. Mesmo com as adversidades, mesmo com todo o cenário atual que a gente vive, a gente não pode esquecer da gente. A gente pode flexibilizar datas, a gente pode flexibilizar, especificar mais, mensurar melhor. Mas não desistam, porque eu sei que vocês pensam nessas metas todos os dias. Né? Pensem bem nisso. Então, essas perguntas que são perguntas inteligentes nos levam a pensar. Estabeleci minha meta, mas agora eu quero entender minhas emoções. Como é que eu estou emocionalmente? E a Organização Mundial da Saúde, ela define que a saúde mental é o conjunto de tudo que é biológico, psicológico, social e espiritual. Tudo isso é saúde mental. Não basta só eu estar com os meus pensamentos bons, eu estar com o meu remedinho em dia, ou estar com, estou me sentindo em paz. Não. É o conjunto dessas coisas. Bio, psico, sócio, espiritual. O que é isso? Vou explicar cada uma dessas áreas para vocês. Biológico. Como é que eu estou fisiologicamente? Né? Eu estou bem, eu estou fazendo tratamento, se eu estou fazendo tratamento, eu estou tomando um remédio direitinho, seja de uso contínuo ou não. Eu tenho me sentido disposto ou disposta. Isso também é saúde mental. Psicológico. Como é que está a qualidade dos meus pensamentos? Como é que eu estou me conectando com a minha visão de futuro? Aí vem social. Como é que estão minhas relações? Como é que está a minha conexão com o mundo? Estou contribuindo de alguma forma com as pessoas que eu amo, no meu trabalho, nos meus projetos? E por último, a espiritualidade. Tudo isso é saúde mental. E a espiritualidade não confundam jamais com religião. Porque a espiritualidade é a nossa capacidade de nos conectar com algo. Seja algo superior, seja algo que tenha a ver com natureza, com algo, enfim, crenças. A espiritualidade, ela é mais um caminho para que nós sejamos mais esperançosos do que de fato uma prática. Então tem várias formas de desenvolver a espiritualidade. E a Organização Mundial da Saúde, ela já diz: a saúde mental é bio, psico, sócio, espiritual. Não sei nem se existe essa palavra, mas está lá na definição. Biologicamente a gente precisa se olhar, psicologicamente a gente precisa se olhar, socialmente e espiritualmente. Tudo isso é saúde mental. E a Roda da Vida, que é essa ferramenta que vocês estão vendo, ela nos possibilita pensar em saúde mental. Pensar se tudo que a gente tem feito e tudo que a gente pretende fazer está respeitando as nossas emoções. Ela nos pega para pensar se a nossa vida pessoal está equilibrada com a profissional. Se as coisas que eu faço para minha mente estão equilibradas com o meu autoconhecimento, com os meus relacionamentos. E aí você percebe, gente, essas áreas, elas se interligam.
Se eu melhoro em uma, automaticamente alguma outra vai melhorar também, vai vir alguma mudança. Ou o contrário. Se eu não olho para uma área, outra área também vai sofrer. Por isso uma roda. Eu acho sensacional essa ferramenta porque ela nos faz ter uma visão 360 da nossa vida. E tem horas que a gente esquece de olhar essas áreas. E elas são importantíssimas. Eu estava numa live semana passada com a Nayane, que ela é consultora, e ela falou assim, todo mês eu tiro uma reunião comigo para conseguir colocar uma melhoria, mas eu preciso me olhar, eu preciso ver todas as áreas. E aí ela faz a roda da vida. Então assim, esse é o momento dela. E aí eu tô liberando para vocês lá no plano de 2021 essa ferramenta para vocês fazerem. E eu quero explicá-la passo a passo, cada área, cada quadrante. A roda da vida ela é dividida em mente equilibrada, relacionamentos, profissional e vida pessoal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre vida pessoal. Que a gente vai colocar as perguntas SMART nas metas de vida pessoal. Então, gente, as metas da vida pessoal, elas são divididas em 3. Saúde e disposição, hobbies e diversão e espiritualidade. Eu quero que vocês se olhem agora, quando forem elaborar as metas para o próximo ano, pensando em 2020, o que não foi feito, o que foi feito e como melhorar, como aprimorar no próximo ano. E aí vem saúde e disposição. O que eu posso fazer para minha saúde, para minha disposição? Lembrando aqui que a saúde e disposição é um conceito bem amplo. Vamos lá, eu falei para vocês o que era a saúde mental para a Organização Mundial da Saúde, mas aqui a gente vai focar no que é saudável para mim. Vamos pegar um exemplo. Eu quero, na área da saúde, fazer os meus exames de rotina. Então, eu já especifiquei. Eu quero fazer meus exames de rotina. Como? Aí vem o cenário da pandemia. Agora eu não posso fazer, porque nem todos os médicos estão atendendo. A prioridade é a Covid. Então, eu vou ter que... Como? Verificando quais médicos estão atendendo, quais laboratórios estão atendendo para fazer esse exame. Aí vem a outra pergunta, condiz com a minha realidade? Sim. Eu posso ver se tem algum médico atendendo e se não estão atendendo, quando vão atender. E eu anoto tudo, escrevam, gente. Na aula anterior eu falei, escrever nos conecta com a gente. Eu dei 10 motivos para vocês perceberem como é bom a gente escrever. E aí vem o textão. Por que é importante? Bom, eu preciso fazer exame de rotina para cuidar da minha saúde física, porque eu sei que é importante, quero ter mais disposição. E aí vem a pergunta do tempo. Quando eu vou dar o primeiro passo para realizar? De acordo com o cenário. Digamos que eu liguei numa clínica, num laboratório, e ele me deu uma data para março. Eu anoto ali, março, exame em hemograma. Ou exame de imagem, ultrassonografia, enfim. Percebam como é fácil a gente alinhar a meta com a nossa realidade? Isso é um exemplo, mas você pode ter vários. Vou dar outro exemplo da saúde. Quero retornar à rotina de exercícios físicos. Eu pergunto, como? Bom, ainda não me sinto segura para ir na academia, então vou fazer treino em casa. Condiz com a minha realidade? Sim, tem internet, tem o computador ou tem o celular e tem o YouTube, que tem várias práticas de graça. Condiz. Ok, vai para a próxima pergunta. Por que é importante? Porque eu quero ter mais disposição, quero me sentir mais saudável, isso. Quero sentir aquela sensação de endorfina quando você termina o exercício. Tudo isso vocês colocam no porquê. E aí a perguntinha chave, quando vou dar o primeiro passo para realizar? Bom, pode ser dia 2 de janeiro. Entendem? Como é mais fácil. E aí, gente, qualquer desculpa para não cumprir a meta aqui acaba sendo questionada, sabe? Por exemplo, eu não consegui dia 2 de janeiro. Tudo bem, você só vai mudar a última pergunta. Que eu vou dar o primeiro passo para realizar, sei lá, dia 5, porque dia 2 ainda tá com um clima de festa. Entendem? Você não vai desistir da meta. Você vai flexibilizar. Vamos pro próximo exemplo de hobbies e diversão? Primeiro, especificar, gente. O que eu quero para minha diversão ano que vem? Vou pegar um exemplo. Eu quero aprender a... Deixa eu ver alguma coisa interessante. Já sei, aprender a tocar violão. Especifiquei. Quero aprender a
tocar violão. Como? Bom, eu nunca toquei no violão, eu não sei nem pra onde vai, não conheço nota, não conheço nada. Então, o primeiro passo, procurar um professor. Procurar um violão para pedir emprestado ou para comprar. Eu vou verificar se dá no meu orçamento pagar as aulas, se não vou ver as aulas no YouTube. Aí vem pra pergunta, condiz com a minha realidade? Sim, tô com um tempinho disponível ali no final de semana, posso fazer. Mas, Laena, por que é importante pra você aprender a tocar violão? Ai, porque eu gosto muito de música, eu acho incrível, então eu acho que vai me fortalecer como pessoa. E só me diz uma última coisa, Laena, qual é o primeiro passo pra realizar? Quando que você vai fazer isso? Ah, eu acho que eu consigo me organizar para fevereiro de 2021. Viram? Eu já fui alinhando o meu caminho para conseguir cumprir essa meta. E a gente vai para a última da vida pessoal, que é a espiritualidade. E aí eu vou especificar o que eu quero para minha espiritualidade. Ah, Laena, eu quero conhecer novas religiões. Especifique aí. Quero conhecer novas religiões. Como? Vou conversar com os amigos que praticam outras religiões diferentes da minha. Condiz com a sua realidade, Laena? Condiz. Tem certeza? Não sei, porque a maioria dos centros religiosos eles estão fazendo online, mas tudo bem, eu vou online, eu procuro saber online. Por que é importante? Porque eu gosto muito de conhecer sobre todas as religiões, acho importante. E quando que eu vou dar o primeiro passo para realizar? Vou falar com a minha amiga em janeiro e nós vamos ao centro religioso que ela frequenta. Ou uma outra de espiritualidade. Quero me conectar melhor com o que eu penso, com os meus sonhos. Especifique. Quero escrever meus sonhos. Como? Todo dia de manhã ao acordar, vou pegar meu caderninho e vou escrever o que eu sonhei. Condiz com a minha realidade? Sim, tenho um caderninho, consigo fazer. É só me habituar. Por que é importante? Porque meus sonhos são importantes para mim, eu quero levar para terapia, para conversar com meu terapeuta. E porque os sonhos também conversam comigo. Quando que eu vou dar o meu primeiro passo? Amanhã. Entendem, gente? A espiritualidade é a nossa forma de se conectar com a gente. Usando a religião ou não, tendo práticas de conexão. E eu falo de conexão e não é aquilo, coisas paranormais. São pequenos passos que você pode fazer para você ter uma visão mais esperançosa de futuro. Eu dei aqui alguns exemplos, mas você consegue cada vez mais deixar mais a sua cara com essas perguntas inteligentes. Você vai tirando o que é do outro, o que é da sociedade, do seu caminho. Você vai personalizando a sua meta. Isso é um quadrante da roda da vida. E aí vocês vão colocar isso sempre visível. Ou na sua parede, ou aqui no seu caderninho. Vou mostrar pra vocês que eu fiz o planner assim. E aí a minha roda, ela vai estar aqui sempre disponível para quando eu for usá-la ou pensar nos meus objetivos. Sempre estará aqui. Aí eu vou colocar, deixa eu mostrar pra vocês, essas metas de 2021 visíveis. Além de estabelecer, eu vou colocar visíveis. Ou tudo bem, eu posso colocar aqui no meu celular, no meu iPad. Vou mostrar pra vocês. E mexer. O legal do planner desse ano é que você pode... Peraí, não tô achando, achei. O legal do planner desse ano é que você pode usar em qualquer lugar. Tem várias formas, não vai ser só a forma 5 como era nos outros anos. Agora fica a seu critério o que é melhor pra você. Entendem, gente? Como é prático. E quando eu fiz o plano desse ano, eu pensei muito em ajudá-los, porque a gente sabe que quando se planeja, a gente consegue chegar em qualquer lugar. E quando a gente planeja inteligentemente e respeitando as nossas emoções, aí é que a coisa melhora mesmo. Aqui, consegui abrir. Gente, tem várias capas. Acho que tá dando interferência ali com a luz. Não vai dar pra mostrar, mas tá tudo bem. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, vocês percebem como é importante a gente seguir essa metodologia de
de perguntas inteligentes, como é importante a gente olhar para as nossas emoções. A lista de metas de resoluções para o ano novo de vocês fica cada vez mais alcançável. E não é mágica, não é nenhuma coisa de outro mundo, é só você conversar com você mesmo, fazer perguntas inteligentes e não deixar de acreditar em você. Não é tão difícil a gente acreditar na gente. Até porque esses objetivos vão nos fazer perceber onde é que estão as nossas qualidades, as nossas potencialidades, onde a gente pode melhorar. Né? Isso tudo, porque tá aqui, eu consegui abrir agora, mas eu não sei se vocês vão conseguir. E aí, pensem bem quando forem elaborar as metas. Tentem seguir esses passos que eu ensinei aqui. Tentem ser o máximo de honestos com vocês. Além de honestidade, tragam a gentileza também para esses caminhos. Vocês não precisam da autocrítica. Vocês precisam, sabe do quê? Da resiliência. Porque quando a gente tem essa visão de futuro mais agradável, a gente consegue se adaptar até aos objetivos que não são cumpridos. A gente consegue perceber, poxa, essa meta não deu certo, talvez eu tenha que flexibilizar. Talvez eu tenha que entender o porquê. Ou talvez eu perceba que ela nem é importante para mim. É outra meta que é importante. Fiz essas ferramentas de forma bem explicativa para vocês perceberem o que é importante na vida de vocês. E para vocês conseguirem alcançar cada vez mais a mente equilibrada, cada vez mais um ano mais próspero, um ano mais saudável. Tá tudo aí. E eu tô aqui, caso vocês tenham dúvidas também. Muito obrigada por terem participado, por terem comentado. Né? Eu abri essa live para gravar essa aula. E vou soltando aos poucos aqui para vocês, de uma forma mais organizada. E na próxima aula nós vamos falar da outra área da roda da vida, que é a área profissional. Hoje falamos da pessoal, na próxima, profissional. Então já se preparem. Tem coisa boa vindo aí. Muito obrigada aqui pela audiência de vocês e até a próxima aula.